Hoje nós vamos prosseguir no estudo da palavra. E a palavra que o Senhor nos deu esta manhã é esse tema, seguindo a Jesus. A princípio, quando eu comecei a procurar na palavra o que nós iríamos falar essa semana, esse foi o primeiro tópico que apareceu de maneira quase que instantânea. Eu falei, mas Senhor, o que nós vamos falar sobre seguir ao Senhor? Parece ser uma coisa muito simples, muito comum, seguir ao Senhor. Nós falamos de seguir ao Senhor desde que nós cremos no Senhor, desde que ouvimos falar a respeito do Evangelho. Mas, quando eu fui avançando no estudo, irmãos, eu fui percebendo que tem outras implicações o seguir o Senhor. E nós vamos entrar por essa jornada, entender, né, por que nós seguimos o Senhor. Entender também, irmãos, quais as implicações de seguir o Senhor. Seguir o Senhor traz implicações na nossa vida. Quais as condições para seguir ao Senhor? É de qualquer maneira? Ou simplesmente eu quero seguir ao Senhor e está tudo certo, vamos lá? E quais os resultados de segui-lo? Então nós vamos perceber, irmãos, que apesar de ser um tema bastante simples e comum, mas ele traz em si algumas complexidades. Como nós já sempre compartilhamos aqui, o Evangelho tem níveis, não é? Tem níveis mais superficiais que você consegue compreender rapidamente e praticar, mas à medida que você vai aprofundando na sua experiência com o Senhor vai te dando luz e você vai se aprofundando nas coisas mais íntimas do coração de Deus. E essas coisas vão afetando de maneira indelével as nossas vidas. Então, irmãos, o Senhor nos deu a palavra, e a palavra, eu sempre me maravilho com ela, porque ela é maravilhosa, né? Porque ela, direta ou indiretamente, ela sempre está contando uma história para nós. Eu digo assim, direta e indiretamente, porque às vezes você lê uma história, é uma história real, a história do povo de Israel, uma história que de fato aconteceu. As histórias relatadas no Novo Testamento também foram histórias que aconteceram, mas como a gente olha Mateus, Marcos e Lucas e João, e você percebe que a colocação dessas histórias nem sempre está no mesmo momento, no mesmo lugar, no mesmo tempo. Curioso isso. É curioso. Eu falei, mas isso está errado? Não, não está errado, irmãos. Essa que é a beleza da coisa. A maneira como nós passamos por essas histórias, elas estão colocadas ali para algum tipo de ensino. E não simplesmente aprender qual é a cronologia da história. Esse trecho da palavra que eu entrei, ele tem uma sequência que, historicamente, talvez não seja a sequência correta. Mas traz uma história, irmãos. Uma história maravilhosa, que nos ajuda a entender o que significa seguir Senhor. E o trecho que eu estava lendo, irmãos, começou em Mateus 5 a 7, não vou ler o Mateus 5 a 7, tá, irmãos? Ela fala sobre o Sermão do Monte. Então, só para criar um pano de fundo, né, vocês imaginam o Senhor naquela colina, falando para aquele povo, e falando coisas completamente diferentes daquilo que elas estavam acostumadas a ouvir. Talvez ouvissem algumas coisas mais elevadas por meio dos fariseus, dos escribas, que tinham conhecimento da palavra, tinham domínio da leitura. Mas estava lá Jesus falando para a multidão, falando palavras que até para os fariseus e para os escribas, de certa forma, eram difíceis de entender, mas que tocavam o coração das pessoas. Falar sobre as bem-aventuranças, falar sobre como é bom pertencer a esse reino, mesmo nas situações negativas, né? Falar
para aquela multidão, falou: quem vocês são? Entendam quem vocês são luz do mundo, sal da terra. Dá uma razão de vocês serem, de viverem. Ele fala também a respeito do padrão do reino. Né? Os antigos diziam assim. Agora eu te digo, é muito mais profundo, ou muito mais elevado. Só por meio do Senhor nós conseguimos cumprir. Mas Ele estabelece o padrão do reino. Irmãos, que palavra! Fala a respeito da justiça, fala a respeito de como orar, como conversar com o Pai, a estrutura, né, da nossa comunhão com o Senhor. Fala vários aspectos, né, irmãos, esse sermão, e ele termina o ensinamento dizendo que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, eu fico pensando, né, como é que nós reagiríamos ao ouvir essas palavras? Hoje nós lemos, né, estamos aqui sentadinhos, 2000 anos depois, lemos a palavra, já tem muitos estudiosos que já destrincharam todo o Sermão da Montanha, nós temos bastante conhecimento, mas eu imagino o impacto na vida daquelas pessoas simples, ouvindo essas palavras da boca do Senhor, no tom da voz do Senhor, com o olhar do Senhor voltado para eles. Vocês acham que é diferente do que você simplesmente ler a Bíblia? Com certeza. Certamente, irmãos. Ali tinha envolvido algo um pouco mais profundo, que é a empatia do Senhor. A presença do Senhor, atraindo essas pessoas para essas palavras. Então, como será que nós reagiríamos a essa palavra naquele momento? Eu consigo imaginar, porque está descrito, está relatado na sequência aqui do livro de Mateus, que no capítulo 8 que diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então, nós vemos esse quadro de pessoas sendo tocadas pelo Senhor, sendo, de certa forma, conquistadas pelo Senhor, e essas pessoas, espontaneamente, o que elas faziam? Seguiam o Senhor. Então, vamos pegar essa linha, tá, irmãos? Essa é a linha que nós queremos pegar hoje. Seguir o Senhor, né? Essa multidão que seguia tinha alguma motivação para elas seguirem o Senhor. Eles ouviram uma palavra e foram tocadas por essa palavra. Então, palavras de encorajamento, uma palavra de acolhimento, uma palavra de amor, certamente o Senhor ele tinha essa capacidade. Então, eles queriam ouvir esses ensinamentos e seguiam o Senhor. Onde é que o Senhor está falando agora? Agora o Senhor está falando lá. Multidões iam até o Senhor para ouvir. Entendam? Vamos construindo essa imagem. Pessoas seguindo o Senhor. O que elas queriam? O que elas buscavam no Senhor? Na sequência, nós vemos que eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Vocês imaginam, irmãos, esse é um relato, ok? Mas nós temos muitos outros relatos de pessoas indo até o Senhor e o Senhor livrando-as. No versículo 16 fala: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, é compreensível, né, que cada vez mais pessoas o seguissem. Todas tinham alguma motivação para segui-lo. E essas, especialmente, as que estavam doentes, que precisavam de cura, mais ainda, irmãos, libertação e cura. Pessoas e pessoas afluíam para estar perto do Senhor, para seguir o Senhor. Ok. Mas por que, irmãos, nós
seguiríamos esse Senhor? Quais seriam, talvez, as nossas motivações e quais seriam as nossas expectativas de seguir o Senhor? Quais, na verdade, irmão, qual é a intenção do nosso coração ao seguir o Senhor? O Senhor tinha bastante coisas a oferecer ali, correto? Mas a pergunta, irmãos, será que nós já verdadeiramente fomos capturados pelo amor do Senhor? Ou nós realmente seguimos o Senhor porque nós temos certos interesses ou certas necessidades que precisam ser supridas? Eu acho que tem um pouco de cada coisa, não é verdade? Mas nós precisamos olhar para o nosso coração, ver qual realmente é o nosso coração com relação a buscar o Senhor, né? Até que ponto nós realmente queremos seguir o Senhor? Nós vivemos uma vida, todos nós, cada um tem o seu modo de viver, cada um tem as suas próprias necessidades, a gente conhece de modo geral, mas cada um tem que olhar para o Senhor e para o seu próprio coração e para buscar diante do Senhor. Por que eu busco o Senhor? Por que eu sigo o Senhor? Por que eu sigo? Então, a gente talvez precisa checar isso diante do Senhor. Talvez nós vamos chegar num momento, falei, olha, eu já entendi, eu não quero simplesmente seguir o Senhor porque eu tenho interesse que o Senhor me entregue alguma coisa. Ele pode fazer isso? Pode? Claro que pode. Claro que pode. Ele pode isso e muito mais do que você possa estar pensando ou precisando. Mas por que você segue o Senhor? Então vamos imaginar assim, irmãos. Eu falei assim, ok, eu já entendi que eu preciso ir mais a fundo com relação a essa questão do meu coração. Então vamos subir o nível aqui. Falei, não, ok, Senhor, eu quero seguir o Senhor. Tá? Eu quero sair da fase do eu preciso seguir o Senhor para a fase do eu quero seguir o Senhor. Entendem a diferença? Eu tenho agora um objetivo. Eu quero buscar ao Senhor. Eu quero seguir a esse Senhor. Então, vou voltar para o nosso texto e nós vamos ver que, na sequência, teve algumas pessoas que tiveram esse sentimento, passaram por esse nível. Falaram, eu quero seguir ao Senhor. O texto é de Mateus 8, 18 a 22. E o seu texto irmão, que é em Lucas 9, 57 e 62. Eu vou ler o de Lucas, tá, irmãos? São textos muito parecidos, mas eu vou ler de Lucas, que o Lucas está um pouco mais completo. Ele diz assim, indo eles caminho afora, alguém lhes disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Se nós olharmos o texto de Mateus, nós vamos ver que essa pessoa era um escriba. Então, era uma pessoa que conhecia a palavra, que conhecia as Escrituras. Eu falei, seguir-te-ei aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Aí segue. A outro, Jesus disse, segue-me. Agora foi diferente. Aí o Senhor chamou um deles. Segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, aí chegou uma terceira pessoa, seguir-te-ei, Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ok?
Interessante, irmãos, 3 pessoas aqui, que de alguma forma estavam envolvidos em seguir o Senhor. O escriba, a Bíblia não registra a atitude dele, não fala se ele seguiu ou não. Tá? O que vocês acham? Que ele seguiu ou não seguiu? Não sabemos, irmãos. Mas eu penso assim que dentro do contexto do que o Senhor colocou aqui, o Senhor mostrou algumas dificuldades que as pessoas têm na hora de realmente querer buscar o Senhor. Falou que nós estamos agora no nível, Senhor, ok, eu quero buscar o Senhor. Essas dificuldades começam a aparecer. Então a Bíblia nem registra a atitude do escriba. O que significa não ter um lugar para reclinar a cabeça? Porque essa foi a resposta do Senhor para ele. Ele falou assim, você quer vir comigo? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu falei, vai ser trash o negócio. Vocês não vão ter aonde descansar, não tem descanso. Me seguir implica que vocês não terão descanso. E curioso, irmão, só por curiosidade, no texto de Mateus, a passagem seguinte registra o Senhor atravessando o mar com seus discípulos e na tempestade. E aí a Bíblia diz que Jesus dormia. Curioso isso, né? Diz que o Senhor não tinha onde reclinar a cabeça, mas no barquinho, junto com os apóstolos, mesmo no meio da tempestade, o Senhor tinha descanso. Isso é significativo, né, irmão? Nós sabemos que esse barquinho é o barquinho que nós estamos navegando nesse mundo que está lá fora, que está tempestuoso, e nós estamos apavorados, mas o Senhor está tranquilo. O Senhor descansa quando nós, irmãos, estamos cumprindo a nossa função. O Senhor pode encontrar descanso quando nós realmente estamos juntos, ouvindo o Senhor e dependendo dEle. O Senhor vem, intervém e conserta a situação. Então, mas quando o Senhor está fora do barquinho, Ele não tem aonde reclinar a cabeça. Tampouco nós. Você quer seguir Jesus? Nós não temos onde reclinar a cabeça, irmãos. Os 2 outros, também a Bíblia não registra se eles seguiram ou não seguiram. A um, ele falou assim, deixa eu enterrar meu pai. Ele falou, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. São palavras enigmáticas, né? O que o Senhor está dizendo para essa pessoa? Ele falou assim, apego a essas coisas que já foram, ou que representam a morte. A gente pode aplicar isso como sendo as coisas do mundo, e deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Não seja isso que vai te impedir de me seguir. Qual o teu apego com relação às coisas que estão mortas? E o outro, ele fala, deixa-me primeiro despedir dos da casa. Aqui fala, não, a casa é uma coisa importante, o de casa é importante, não é? Ele falou, deixa eu despedir da minha família. Ele falou, olha, vamos embora. Então, até o apego a coisas que são realmente importantes, tem valor. Ainda assim, o Senhor quer ver aonde está o nosso coração. Eu acho que todos nós, irmãos, nessa situação, ficaria checado. Você acabou de falar assim, ok, eu quero buscar o Senhor. Mas o quanto você está disposto a abrir mão para buscar o Senhor? E são coisas, irmãos, que muitas vezes elas parecem legítimas. Mas eu quero dizer assim, entendam, isso é importante, irmãos. Essas questões de deixar as coisas para trás, nós não vamos entender de uma maneira literal. A Bíblia falou que eu não posso me importar com a minha família, eu tenho que deixar minha família para seguir o Senhor. Não é isso, irmãos. O Senhor está falando com relação aos nossos fundamentos, os nossos princípios, em que posição eles estão,
em relação ao nosso desejo e à nossa convicção de buscar o Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, que seguir ao Senhor vai impactar a sua vida de maneira profunda. E eu acho que é isso que o Senhor estava dizendo aqui para cada um deles. Eu acho que é isso que o Senhor está dizendo para cada um de nós. Eu falei, ok, vocês decidiram que querem me seguir, mas eu vou te avisar. O me seguir vai impactar profundamente a sua vida. Coisas que você se apega não vão ter mais valor ou você vai deixar para trás. Valores que realmente para você assumem um grau de importância grande, você vai ter que repensar diante do Senhor, porque o nosso olhar agora é para o Senhor. Nós vamos compreender que o Senhor já tem algo preparado para aqueles que realmente querem seguir o Senhor. Nós começamos lá no início buscando o Senhor porque o Senhor podia nos dar alguma coisa, porque Ele podia nos abençoar, Ele podia nos curar, Ele podia nos ensinar palavras elevadas, conhecimentos de vida profundos, filosóficos, e hoje muita gente usa a questão da moral que o Senhor pregava, que é realmente de fato elevado, como a regra de vida, e não o seguir o Senhor propriamente, a pessoa do Senhor. Então, nós precisamos ir desvendando esse caminho. E nesse mesmo texto a gente pode já ver algumas indicações da direção que o Senhor está seguindo. No versículo 60, quando ele fala para aquela pessoa para seguir, ele fala assim, tu, porém, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E ele complementa, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Olha que curioso, irmãos. Ele está falando de seguir, e o Senhor está dizendo para ele, vai e prega o reino de Deus. Então o Senhor começa aqui, irmãos, já dá a direção, fala, seguir a Jesus tem uma outra conotação. E Ele está ensinando, vai e prega o reino de Deus. E o 62, então, o que ele fala? Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que significa isso, né? Hoje talvez poucos vão entender essa figura, né? Pôr a mão no arado. Hoje tudo é mecanizado, né? Mas naquela época que o arado era puxado lá por um boi, provavelmente, né? Cavalo. A pessoa que está ali no arado, ele tem que estar olhando para frente. Ele tem que seguir o sulco para ir abrindo a terra. Se ele olhasse de lado, ele ia tombar, ia desviar. Então, a hora que você começa a essa jornada, você tem que estar focado. Tem que estar olhando para frente. Tem que ter direção. Tem que ter responsabilidade. Então ele fala, quem pôs a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino, não é apto, aptidão, irmãos. Nessas duas passagens, o Senhor está fazendo uma referência ao reino. Pregar o reino e ser apto num serviço para o reino. Irmãos, a intenção dessas pessoas era seguir ao Senhor. Certamente para obter algum benefício. Mas à medida que você vai se aproximando do Senhor com o seu coração, com a sua compreensão de que você realmente quer seguir, eu falei, ok, sua vida vai mudar profundamente. E ainda tem algumas coisas. Eu preciso que você olhe para o reino. Eu preciso que você foque no reino. Eu preciso que você pregue o reino. E isso está totalmente ligado ao fato de nós seguirmos ao Senhor. Eu acho que aqui, irmãos, é o ponto de virada para a gente poder entender essa questão de seguir o Senhor.
né? Se até agora o nosso conceito de seguir ao Senhor era fazer o que Jesus fazia, né? Tem até música, né? Falar o que Jesus falava, né? Seguir as pegadas de Jesus. A gente até fazia o desenho das pegadinhas e você seguindo as pegadas de Jesus, né? Para onde Jesus andou. Agora nós estamos vendo que seguir ao Senhor, irmãos, é mais profundo que isso. À medida que nós nos aproximamos do Senhor com um coração sincero, de buscar, o Senhor vai falar assim, ok, então vamos conversar. Eu acho que esse é o ponto de virada, irmãos. O que é que significa, de fato, nós seguirmos o Senhor? E eu tenho uns versículos aqui que são, acho que para os discípulos, naquele momento, foram enigmáticos, porque foram frases que o Senhor falou para os discípulos quando ele já estava se aproximando da morte dele. Tá? Isso vai estar lá em João 12, 13. João 13, 33 fala, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo, 2 pontos, para onde eu vou, não podereis ir. Perguntou Simão Pedro, mas Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Enigmático isso, né? Imagina o Pedro ouvindo essa frase. Falou, eu vou, para onde eu vou, vocês não vão, mas como? É isso, depois na sequência, o Pedro fala, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Daí o Senhor falou assim, você vai me negar ainda 3 vezes. Você não pode ir. Mas ele fala, mais tarde, porém, você me seguirás. Então o Senhor está falando que o seguir, ele tem realmente um significado muito profundo. Eu falei, você quer me seguir? Ele falou, agora você ainda não pode, mas depois você vai me seguir. E nós vamos entender por quê. Outro texto é João 12. João 12, 23. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Então, registrem essa frase. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente para este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, diziam ter ouvido um trovão. Outros diziam, foi o anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por minha causa que veio esta voz, mas por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Novamente, irmãos, hoje nós temos uma compreensão clara desse texto, mas para os apóstolos foi um mistério, foi um enigma. Ele fala de trigo, semente de trigo, morrer, fala de amar a vida, preservar a vida eterna. Então, irmãos, hoje nós temos uma compreensão um pouco melhor, falar de trigo, né? O Senhor morrendo, nós entendemos que o Senhor estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Ele fala sobre a questão de amar a vida, sobre a questão de servir, e fala também a questão do expulsar o príncipe deste mundo. Tudo isso, irmãos, está dentro de um contexto único. O Senhor preparando os discípulos
para essa questão de nós seguirmos o Senhor. Então aqui, irmãos, acho que nós podemos ver claramente essa correlação entre seguir o Senhor e servir ao Senhor. Está totalmente, lê esse 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Então o Senhor agora, Ele está sendo representado pelos seus servos. Onde o Senhor está, ali está o seu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então o Senhor está introduzindo aqui uma questão crucial, né? O nosso seguir ao Senhor, ele muda de figura e passa a servir ao Senhor. O significado de seguir ao Senhor é servir ao Senhor. Porque nesse contexto, é somente caminhando por esses passos é que nós realmente vamos estar fazendo a vontade do Senhor. Quando ele fala nesse trecho do quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. Irmão, nós já vimos isso antes, né? O Senhor falou essas mesmas palavras lá em Mateus 16, falou em Marcos 8 e falou em Lucas 9. Em cada um desses trechos o Senhor falou praticamente as mesmas palavras. Mas se você juntar esses três trechos, ficaria assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então aqui, e o Senhor registra isso em 3 evangelhos, irmãos. Em 3 evangelhos. Que quem quiser vir após mim, nós não decidimos que nós queremos seguir o Senhor? Decidimos? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Esse é o seguir. E aí, ele fala de perder a sua vida, que a sua, não é você chegar ao extremo de morrer, mas é perder a sua vida da alma. Significa que, além daquilo que você ama demais, ainda assim, você serve ao Senhor. Então você deixa a sua alma, aquilo que você ama demais, numa posição abaixo do seu compromisso, seu comprometimento de seguir ao Senhor, servir. Percebe, irmãos? Então, nós podemos seguir o Senhor. O Pedro, ele fala, porquanto para isso fosse chamados, pois que também, isso é 1 Pedro 2,21. Porquanto para isso fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguirdes os seus passos. Aí de novo, irmãos, quando a gente fala de seguir os passos de Jesus, os passos que ele está falando aqui, é os passos para a cruz. Aí nós compreendemos muito bem, irmãos, aquele texto de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então o Senhor nos dá, irmão, o caminho correto de seguir o Senhor. Seguir os passos do Senhor é seguir esses passos até a cruz. É seguir esses passos para que nós possamos realmente ser crucificados com o Senhor. E ter esse mesmo sentimento que, mesmo achando que nós somos alguma coisa, nós nos esvaziamos e nós assumimos esse serviço. E nós, como servos, nós nos apresentamos. Então, a questão de nós seguirmos ao Senhor, irmãos, está 100% relacionado a nós caminharmos até a cruz. Aí sim, irmãos, nós estamos seguindo os passos de Jesus. E, irmãos, nós não paramos nisso, né? Porque agora
Agora nós já entendemos que nós queremos seguir o Senhor e nós entendemos que o caminho para seguir o Senhor, os passos nos leva até a cruz. Então, na sequência, o que nós vemos é que o Senhor, Ele aproveita esse momento de pessoas querendo segui-lo. Já vimos que seguir significa servir. Ele termina aquele versículo lá de Lucas 9 dizendo que quem põe a mão no arado não é apto, e olha para trás não é apto ao reino, dando claramente a entender que seguir ao Senhor é pôr a mão no arado, é servir. Servir para o reino. Aí você vê, então, no capítulo 10, depois disso, o Senhor designou outros 70. Olha só. Eram 3 ali na tentativa de vou, não vou, deixo essas coisas para trás, não deixo. Mas agora o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 a 2 para que precedessem em cada cidade e lugar para onde estava para ir. É significativo, irmãos, esse texto vir nessa sequência. De novo, irmãos, nós não estamos presos à cronologia exata dos fatos, mas na sequência certa do Espírito Santo. Designou outros 70. 70, irmãos, nós falamos hoje das 70 palmeiras, né? 7 é a perfeição, né? O 70 é plenitude, é a completação, né? Também tem o sentido de tempo de preparação para a manifestação de Deus, como as 70 semanas de Daniel. Então, esse 70 é significativo, né? O Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Né? E daí o cuidado do Senhor nesse serviço que essas pessoas estão sendo introduzidas ao querer seguir ao Senhor, o Senhor envia de 2 em 2. Significa assim, nós precisamos estar juntos, irmãos. Nós temos que ser testemunho, né? Porque 2 pessoas levantam um testemunho. Então nós temos que estar juntos. E também para que um possa ajudar o outro. Então, quando o Senhor nos coloca neste caminho, irmãos, Ele vai nos dando as ferramentas e as instruções corretas para nós servirmos o Senhor adequadamente. Então, 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e lugar onde Ele estava para ir. E me chamou a atenção essa palavra preceder, né? Então, Ele nos manda a lugares onde nós estamos precedendo a ida do Senhor. O Senhor podia fazer o contrário, né? O Senhor chega lá, depois nos chama para ajudar. Não é assim. O Senhor nos envia para que a gente preceda a chegada do Senhor, irmãos. E aí nós vemos a questão da responsabilidade que Ele deu lá para aquela primeira pessoa. Prega o reino de Deus. O nosso serviço ao Senhor está justamente na questão de abrir o reino para as pessoas. Esse é o nosso seguir ao Senhor. E aonde quer que a gente esteja, irmão, quando a gente fala lugares e cidades, de novo, não vamos usar isso de maneira literal, não falar, agora eu vou para Cambé, agora eu vou para Ibiporã, não, agora eu vou para o meu trabalho, agora eu vou para a minha sala de aula, eu vou para a casa do meu parente, irmãos. Isso tudo são cidades e lugares que precedem a vinda do Senhor. Entendem isso? Isso se torna aplicável a todos nós, em toda e qualquer situação. Onde quer que nós estejamos, nós somos aqueles que precedem a vinda do Senhor. Nós abrimos as portas para que quando o Senhor chegar, né, já foi semeado o Evangelho e as pessoas possam receber o Senhor. Essa é a visão, irmãos. Nós vemos que o Senhor, de alguma forma, Ele está limitado ao nosso trabalho. Porque o Senhor pediu. Irmão, tem mais uma coisa interessante. Porque Ele fala aqui no versículo, mais para frente, que versículo 2, Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande e os trabalhadores são poucos.
rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Outra vez, esse versículo essa palavra já foi dada aos apóstolos, os 12 apóstolos, lá no começo, Mateus 8, se não me engano, 8, 9. Ele falou assim, o Senhor ia de cidade em cidade curando, ele via as multidões que estavam aflitas e cansadas e se compadeceu delas. Aí falou para os discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E aí, irmão, eu fiquei encafifado com uma coisa que eu nunca tinha percebido, irmãos. Nós temos que rogar ao Senhor que mande trabalhadores. Eu falei, poxa, mas Senhor, se o Senhor sabe que precisa de gente, manda gente. Não seria lógico? Se o Senhor quer salvar aquela casa ou salvar aquela cidade, por que o Senhor não vai lá e se manifesta lá? Por que eu tenho que ir primeiro, preparar lugar para o Senhor ir depois? Por que para ajudar nesse trabalho, eu preciso rogar ao Pai que mande trabalhadores? Irmãos, isso aqui me chamou a atenção. Acho que é uma das coisas que nós vamos colocar na nossa lista de oração, que não está lá, é que o Senhor mande trabalhadores para a seara. É sério isso, irmãos. Nós temos que orar que o Senhor mande trabalhadores para a seara. Nós já nos colocamos na posição de que estamos servindo ao Senhor, certo? Ok. Mas o Senhor olha para falar, a seara é grande. Você precisa de mais trabalhadores. Vocês roguem ao Pai para que mande mais trabalhadores. Então, irmãos, liçãozinha de casa, tá? Nós temos que orar para o Senhor mandar mais trabalhadores. Aí no versículo 3 ele fala, ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Então ele já fala assim, olha, vocês vão como cordeiros no meio de lobos. Não sejam lobos, não sejam serpentes espertas, astutas. Vão como cordeiros, porque nós dependemos do Senhor. Nós não temos estratégias, irmãos. Nós temos o Senhor. O Senhor é que nos enviou. E Ele nos enviou como cordeiros. Ok? Faz sentido, irmãos? O cordeiro depende totalmente do pastor. Nós vamos ver na frente, irmãos, que o Senhor deu autoridade aos discípulos. Então, o que vem a acontecer depois, irmãos, é resultado da nossa obediência ao Senhor como cordeiros. O Senhor nos mandou como cordeiro e no meio de lobos. Então, novamente, nós temos que estar muito atentos, né, na completa e total dependência do Senhor. E aí ele vai dar algumas instruções para não levar nem bolsa, nem alforje. Ele fala assim, irmãos, dependam do Senhor. Onde quer que você vá, dependa do Senhor. Sinta o ambiente. Entre nesse ambiente. Seja um cordeiro, representante do Senhor. Pregue o evangelho do reino. Ele fala, curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes que a vós outros está próximo o reino de Deus. Então o Senhor ainda nos leva como portadores da boa nova, da cura, da transformação. Não é isso? E no versículo 16, capítulo 10 eu estou, tá, irmão? Lucas. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, aquilo que nós apresentamos, irmãos, né, ainda assim, vem do Senhor. Quando as pessoas ouvem, elas não estão ouvindo o que eu e você estão falando. Eles estão ouvindo o que o Senhor está falando. E me impressiona, irmãos, que a maneira como o Senhor usa, de nós seguirmos o Senhor, já passamos a fase, né, já entendemos que nós negamos, nos esvaziamos e estamos servindo ao Senhor, sendo o porta-voz do Evangelho, aonde quer que nós estejamos. Então, nós não vamos fazer uma campanha para nós tomarmos cidade A ou cidade B. A campanha, irmãos, é que o lugar onde você esteja, seja o lugar onde você está sendo fiel ao seguir ao Senhor. Abra sua boca, porque o Senhor
vai encher. Então isso faz com que, irmãos, todos vocês, todos, sem exceção, estão aptos a seguir o Senhor. Todos. O Senhor não fez nenhum treinamento especial para enviar esses 70. Ele deu instruções simples. Dependam de mim. Vão e preguem o Evangelho. Se te receber, recebeu. Se não receber, vai embora. Está tudo certo também. Mas esteja lá. Seja fiel ao seu comissionamento. Amém? Irmãos, e aí, finalizando, tá bom? Então, quais os resultados, né? Então, já vimos as implicações, já vimos as condições. Quais os resultados? Então, no versículo 17, eles regressaram, 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. O Senhor, Ele deu, quando o Senhor nos envia, Ele nos dá autoridade. Essa autoridade não é nossa, irmãos. Não depende do nosso conhecimento, da nossa capacidade. A autoridade é do Senhor. Por isso, o Evangelho de Deus é totalmente inclusivo. Ninguém está fora. Ninguém está fora. Então, nós vemos aqui, né, que o Senhor, Ele disse que os demônios, eles falaram, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando eles estavam funcionando, o que Jesus via era Satanás sendo expulso. Aí você se lembra daquele texto que nós lemos lá de João 12, 31? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso? Então é aqui, irmãos, é nesse movimento em que o inimigo ele é expulso, ele é derrotado, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para servi-lo de maneira simples. E no 19 aqui ele fala da autoridade: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Novamente, irmãos, por favor, não vamos pegar isso de maneira literal. Vamos sair pisando em cobra, pegando em escorpião. Não é isso que a palavra está falando. Ele está falando dos aspectos espirituais da malignidade de Satanás, do veneno de Satanás. Então o Senhor nos dá autoridade. Isso não é nosso, isso nós não construímos. A autoridade vem do Senhor, ela é delegada. Bom, isso é maravilhoso. E aí, irmãos, finalizar o texto de 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo. Olha, irmão, a alegria do Senhor, porque eles entenderam o que significa seguir a Jesus. O seguir a Jesus vai resultar de colocar as coisas em ordem, de expandir o reino e destruir o reino de Satanás, até que o Senhor volte. Quando Jesus viu esses 70, que nós não sabemos quem são eles, provavelmente somos todos nós, cumprindo a sua função, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. Irmão, nós somos esses pequenininhos. O Senhor está se revelando a nós, mostrando a nós o caminho de servir ao Senhor, a capacitação que Ele nos dá, as instruções, o cuidado, mas também a expectativa que Ele tem dos resultados daquilo que nós estamos fazendo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós estamos aqui, irmãos, realmente para revelar o Filho para essas pessoas, para que eles conheçam o Pai, para que eles conheçam o reino, e eles sejam atraídos
para esse reino. E voltando-se ele para os seus discípulos, disse-lhe particularmente: bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vocês veem. Bem-aventurado, irmãos, os olhos de vocês, porque hoje vocês veem essas coisas. Vocês conhecem o coração de Deus, sabem o processo, sabem como que é, e nós não precisamos ter medo. Não precisamos, porque o Senhor nos capacita e Ele está nos dando todas as condições e as possibilidades. Por isso vos afirmo que muitos profetas reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mas o Senhor, aprove ao Senhor falar a nós. Somos simples, mas nós queremos ser simples no coração, a ponto de nós recebermos a palavra, entendermos no coração, entendermos que o nosso seguir ao Senhor, ele implica uma responsabilidade, isso está claro, irmãos? Uma responsabilidade de cooperação junto ao Senhor. O Senhor Deus não precisaria de nós, mas Ele escolheu que fosse assim. Escolheu que cada um de nós, ao seguir ao Senhor, nós derramássemos nossa vida ao Senhor, para que nós pudéssemos fazer a vontade do Senhor, trazer o reino, para que o Senhor possa voltar rapidamente. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.